Lições Bíblicas. O Ministério de Apóstolo. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 6, vamos estudar sobre o Ministério de Apóstolo, o Colégio Apostólico, o Apóstolo Paulo, a apostolicidade atual. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículos do 7 ao 16. Esta semana, então, vamos estudar um pouco sobre o ministério de apóstolo. Já viemos de outras lições em que aprendemos sobre os dons espirituais, aprendemos sobre a classificação deles, os dons de revelação. Nós vimos que palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou ciência, discernimento de espíritos compõem os dons de revelação. Aprendemos que os dons de poder são a fé, aprendemos sobre os tipos de fé, também os dons de curar, operação de milagres, e também vimos os dons de elocução, que são profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, e também aprendemos sobre, muitas vezes, os dons operarem juntos, às vezes 2 dons ao mesmo tempo, como foi no caso de Daniel, e assim por diante nós aprendemos em lições anteriores. Desta vez, então, vamos aprender sobre o ministério de apóstolo. Nesta lição, então, sobre o ministério de apóstolo, nós vamos ver a definição de apóstolo. Nós vamos ver que o apóstolo é um enviado, um mensageiro, alguém comissionado por Cristo, um embaixador do Evangelho. Então, para a evangelização da igreja, para o crescimento da igreja, para crescer na graça e no conhecimento, então a igreja recebe como dom o evangelista, o pastor, o mestre, doutor, enfim, o apóstolo. Para a igreja local, para que se desenvolva da melhor forma, para que o caráter de Cristo seja desenvolvido até que Cristo esteja plenamente formado em nosso ser. Depois disso, nós vimos o colégio apostólico,
O colégio apostólico era os discípulos de Jesus. Depois de uma noite de oração, Jesus chama os seus discípulos e dentre os seus discípulos ele escolhe 12 e os nomeia como apóstolos. Então nós encontramos os 12 apóstolos que são companheiros de Cristo ali, trabalhando junto com ele, lado a lado, viajando pelas aldeias, pelas cidades. Esses apóstolos acompanhando Cristo, comendo junto com Cristo, dormindo ao lado do Senhor, enfim, aprendendo com Cristo ali durante 3 anos e pouco, aprendendo com o melhor dos mestres, aprendendo com o apóstolo por excelência, com Cristo. Então eles estavam sendo preparados para uma missão. A missão de Cristo nós sabemos que durou 3 anos e pouco. Então Jesus estava preparando esses apóstolos para continuar a sua obra, assim como hoje nós, como os discípulos de Jesus, somos também preparados para a sua obra e continuemos e preparamos outras pessoas, outros obreiros, para que a obra de Deus não pare. E falando em apóstolo, nós vimos a singularidade desse ministério. Nós vimos que é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Então sabemos que multidões seguiam a Cristo, ele tinha muitos seguidores, mas ele chamou dentre os seus discípulos, ele chamou 12. Então nós vimos que eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam, conviveram com ele, como já disse, comeram, dormiram ao seu lado, enfim, eles estavam ali para aprender com o melhor mestre, com o único mestre, com o maior apóstolo que este mundo já viu, né? Jesus. Então, falando sobre o apostolado, nós vimos que eles tinham que ter sido testemunha da crucificação de Jesus e ter andado com Jesus. Então, algumas qualidades dos apóstolos, nós vimos o dom apostólico. O verdadeiro apóstolo é aquele que é enviado. Baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. E o colégio apostólico, o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. E os apóstolos atuais, missionários enviados pela Igreja do Senhor. Podemos considerar aqueles que são enviados pela Igreja para desbravar campos de trabalho, onde não há ainda trabalho. Podemos destacar como apóstolos, da maneira como era antes, da maneira como Jesus chamou os apóstolos. Não temos mais apóstolos nos dias atuais. Se a gente for perguntar para um apóstolo atual, você viu a ressurreição de Cristo? Você testemunhou? Você andou com Jesus pessoalmente? Então, não temos esse tipo de apóstolo hoje. Você vai me dizer assim, mas o apóstolo Paulo também não fazia parte. O apóstolo Paulo não fez parte desse colégio apostólico. Ele mesmo se acha o menor dos apóstolos. Então, como nós vimos, apóstolo no sentido dos 12, nós não temos mais. Nós vimos que depois de Matias, não houve uma necessidade, um compromisso, um desejo de colocar mais apóstolos. Depois deles serem martirizados, depois de Matias, até porque as 12 portas da nova cidade, da Nova Jerusalém, também tem o nome de 12 apóstolos.
não temos como alguém ter acrescentado mais apóstolos, como algumas igrejas desejam acrescentar, dizer que Pedro foi o primeiro papa, que ali era um apostolado. Enfim, o nosso estudo aqui é apenas um resumo, então não vamos entrar em muitos detalhes, inclusive até o tipo de apostolado. Vamos deixar os detalhes para uma outra ocasião, porque o nosso estudo aqui é um resumo, vamos ficar só com o principal, que é para você que não pôde ir na escola bíblica dominical, ou num outro dia que é na sua igreja e você não pôde ir, ou quem sabe você esteja num hospital, quem sabe numa prisão, quem sabe você está até mesmo fora do Brasil, está acompanhando o canal Redescoberta da Palavra, está acompanhando as lições. Nós queremos que você acompanhe as lições e que seja ricamente abençoado por Deus. Então, apóstolo no sentido como os 12 não temos mais. Nós temos no sentido de que alguém é enviado para desbravar um trabalho que ainda não existe. Pelo seu trabalho ele pode ser considerado como apóstolo. Ou quem sabe um ancião que já desbravou um trabalho, está no campo de trabalho, fazendo um grande trabalho para Deus. E nós temos também grandes homens de Deus que foram apóstolos, que desbravaram um trabalho num tempo muito difícil, em que andavam numa jangada, num barco, em cima de um cavalo, tendo que sair com uma Bíblia numa mão e uma enxada na outra mão para poder conseguir passar pelo caminho e ir desbravando estradas para poder fazer a obra de Deus. Nós sabemos aí que no início foi muito difícil e que homens de Deus, usados grandemente por Deus e com um profundo amor pela obra de Deus, podem ser chamados de apóstolos, como é o caso de Gunnar Wingren, Daniel Berg, dentre muitos outros. Falando no apóstolo Paulo, ele se achava o menor dos apóstolos. Ele nem se achava digno de ser chamado apóstolo, porque ele, como Saulo, ele perseguiu a igreja de Deus, ele mandou matar alguns discípulos, alguns cristãos ele mandou matar. Então ele foi, tanto que ele foi, depois de convertido, ele ainda custou bastante a igreja aceitar o seu ministério, o seu apostolado, a sua própria conversão. Até quando, por ocasião da sua cegueira, quando ele ficou cego ali por 3 dias, que Jesus falou com um dos seus servos e disse para ele ir lá orar por ele, ele meio que pestanejou, ele meio que, mas orar por Saulo? A gente sabe que ele veio para cá com cartas para perseguir os cristãos e quem sabe até matar os cristãos, e agora eu vou lá orar justo por esse perseguidor, né? Mas Jesus disse, não, vai porque este é para mim um vaso precioso e ele vai saber o que é sofrer por mim e pela minha obra, né? Então ele foi, orou, Deus fez a obra e ele se tornou no apóstolo Paulo. Só que nós vimos nas suas cartas ele sempre falando, eu sou um apóstolo da parte de Deus, não da parte dos homens, porque ele não participou do colégio apostólico. Então, daquela requisição ali para o apostolado, ele não fazia parte. Então, ele foi chamado como um abortivo. Ele mesmo diz, né? Como que chamado o seu ministério de apóstolo, assim, fora de tempo, depois que os outros já tinham sido chamados, então ele foi chamado. Mas fazia parte do plano de Deus chamar o apóstolo Paulo para que fizesse esse trabalho. E você vê dos 27 livros do Novo Testamento, e isto sem incluir Hebreus no caso, se caso Hebreus se caso foi escrito por Paulo,
seria 14 epístolas. Seria 14 epístolas do Novo Testamento escrita por Paulo, caso Hebreus tivesse sido por Paulo, como a gente não sabe se foi ele ou não. Mas então nós temos com certeza 13 epístolas de Paulo escritas no Novo Testamento, de 27, 13, praticamente a metade do Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo. Para alguém que se achava pequeno, não se achava digno de ser chamado apóstolo. Então nós vimos um trabalhar de Deus na vida de Paulo e vimos também quando ele diz que foi arrebatado. Não sabe se no corpo, fora dele, ele não sabe explicar, mas sabe que foi arrebatado ao terceiro céu e lá ele viu coisas, ouviu palavras inefáveis, palavras que de repente não é lícito falar ao ouvido humano, de repente nós não compreenderíamos. Podemos até imaginar que Deus, sabendo do muito que ele sofreria, seria martirizado e faria um grande trabalho para Deus, um grande trabalho para a igreja do Senhor Jesus. Então, quem sabe o que Jesus revelou para ele foi coisas tremendas assim para a sua vida, para que ele suportasse as perseguições, porque Paulo foi perseguido pela própria igreja. A igreja custou muito a aceitar o seu ministério apostólico, a aceitar que ele tinha se convertido, que agora ele estava do lado dos cristãos, que agora sim ele estava pregando também o evangelho. Então, por isso é que ele faz a sua defesa. Por isso você encontra nas epístolas de Paulo ele fazendo a sua defesa para confirmar que ele sim tinha se convertido, tinha tido aquela experiência ali em Damasco, que Jesus aparecera a ele e ele foi testemunha da ressurreição de Cristo. Então ele poderia ser apóstolo, porque ele viu Cristo ressuscitado através de uma visão real. Então este era o resumo da lição 6, o ministério de apóstolo. Falamos sobre o ministério do apóstolo Paulo, falamos sobre o colégio apostólico, a apostolicidade atual, falamos segundo Efésios 4:11, ali onde fala nos ministérios. Falamos hoje especificamente sobre o ministério de apóstolo, citando então o apóstolo Paulo, sua vida, sua conversão. Nós vimos que não foi fácil para ele, porque houve rejeição da parte dos judeus, houve rejeição da parte dos coríntios. Então ele sofreu, ele que foi um perseguidor, também sofreu algumas perseguições e rejeições, e o povo custou a acreditar que ele tinha se convertido e que tinha se tornado um apóstolo. Então, nos moldes do colégio dos 12, como nós vimos, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam e desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho. São pessoas portadores deste dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da igreja de hoje, da igreja de Cristo de hoje. Nós vimos então que um apóstolo é um dom dado à igreja. Você que é um apóstolo, você é um dom dado à igreja. Assim como nós vimos também que um pastor, um evangelista, enfim, outros obreiros, são um dom dado à igreja. Graças a Deus por isso, né? Tá bom de falar sobre o ministério de apóstolo. Já fizemos um resumo da lição 6, mas o relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar. Mas o convite fica aberto para que na semana que vem a gente esteja junto novamente para estudar a lição 7, o ministério de profeta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.